Sejam bem-vindos a este canal, sou o pesquisador Marcos Lopes e uma pergunta interessante que podemos fazer é: você pode interpretar a Bíblia por si mesmo? Bem, embasado em Atos, capítulo 8, né? Vamos ver aqui, capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, certo? Quem lia o profeta Isaías? Um homem etíope, eunuco, certo? Ele era um mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, e ele estava lendo as escrituras, a Bíblia, né? No caso, o livro de Isaías. E diz o verso 29, e disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te ao carro. E correndo Filipe, ouvia que lia, no caso etíope, aquele homem etíope, o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? Ou seja, Filipe perguntou àquele homem, né? Você entende o que você lê? E o homem responde no verso 31. E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Olha, como eu posso entender o que está escrito aqui se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e se assentasse com ele. E diz a Bíblia que, verso 32, que o lugar da escritura que lia era sobre o que foi levado a ovelha para o matadouro, né? E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E respondeu o eunuco a Filipe: roga de quem diz isso, profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, aquele homem queria saber, está falando de quem aqui? Então, resumindo, este homem, ele entregou a vida para Cristo, através da misericórdia do Senhor. E a pergunta fundamental é esta: entende tu o que lês? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? Bem, nós devemos entender de que a Bíblia, ela foi feita para todo tipo de pessoa. Os ricos, os pobres, os reis, né, os plebeus, ou seja, para todos os homens de todas as gerações, em todos os países, em todos os lugares. A Bíblia é um livro que foi feito com este objetivo: que o homem entendesse a mensagem que ali está contida. Entretanto, quando nós falamos em doutrina bíblica, devemos reconhecer que, conforme diz Pedro, há passagens difíceis nas Escrituras, ou seja, passagens de difíceis interpretações, né? E no caso, devemos entender que doutrina bíblica, quando nós nos referimos à Bíblia, doutrina bíblica, né, ela equivale a dizer que ela é como se fosse a matemática. Ela é totalmente precisa quando nós falamos de doutrina bíblica. Então, a matemática, você não pode ter opinião. Eu acho que 2 mais 2 é 3. Não. 2 mais 2 é 4. E é assim que funciona dentro da doutrina bíblica. Ou seja, você não pode ter uma opinião particular. Eu acho que é assim. Eu já acho que é assado. Não, isso não existe, isso não tem validade. Isso não tem validade dentro das Escrituras, ou cada um achar ao seu bel prazer. Pense, nós brasileiros, 210 milhões de brasileiros, cada um lendo uma passagem, a mesma passagem da Escritura, e cada um interpretando ao seu bel prazer, à sua própria vontade. A gente tem que entender, dentro da Bíblia, que doutrina é doutrina aqui ou no Japão, nos Estados Unidos, né? Eu até me lembro quando se falava em doutrina
né, quando eu estava no Ministério da Assembleia de Deus, na década de 1980, quando se falava em doutrina, logo se pensava em usos e costumes. Né? Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, etc. e tal. Mas isso não é doutrina. Isso aí são costumes locais de um país, de uma região. Por exemplo, Fiji, né? Aquelas ilhas Fiji, o homem usa saia. E seria errado um pastor que vai como missionário pregar lá, pregar de calça, porque ele não vai ser aceito. Então isso tem a ver com, não com doutrina, mas com usos e costumes. Mas doutrina bíblica, ela é universal. Não tem como a gente achar que Cristo não é Deus numa região e outra região Cristo é Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa numa região, em outra ele é uma pessoa. Não existe isso. Dentro de doutrina bíblica não existe opinião, existe o que a Bíblia diz. Entende? Então, pecado é pecado aqui, é pecado no Nordeste, é pecado na África, é pecado em qualquer lugar. Não existe opinião sobre isso. Ok? É só para ilustrar que nós estamos falando sobre doutrina. Então, a Bíblia foi feita para todas as classes de pessoas, né? Não somente para os simples, né? Mas para os ricos, para os milionários, os bilionários, para aquele que tem cultura, para aquele que não tem cultura. A Bíblia diz quando a palavra de Deus nos mostra que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é todas as classes, certo? Então, a gente tem que entender essas coisas, que quando Filipe pergunta aqui, entende o que você lê? Que nem sempre a pessoa vai entender o que está lendo. É por isso que a Bíblia mostra lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 a seguir, que Deus deu para a igreja mestres, doutores, pastores. Né? Alguns dizem que no grego a melhor tradução seria pastores mestres. Ou seja, a necessidade de interpretadores da Bíblia quando você tem dúvidas. Não que você vai depositar totalmente a sua confiança naquele pastor, naquele líder, naquele mestre, mas Deus te deu inteligência para que você compare o que ele está dizendo com as Escrituras e ver se verdadeiramente aquilo é verdadeiro. Então, se a gente for observar um dos grandes erros dos reformadores, no caso eu estou me referindo a Martinho Lutero, porque praticamente o evangelho ficou por 1000 anos, ficou escondido lá na Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela foi absorvendo tantos erros, tantos acréscimos, que por aproximadamente 1100 anos o evangelho ficou ali escondido. Não que ele ficou aniquilado completamente, porque a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a minha igreja. Entretanto, Deus faz surgir um movimento chamado Reforma Protestante, onde aqueles homens que foram usados por Deus, homens pecadores, homens falhos, mas foram usados por Deus para que eles pudessem realmente mostrar o evangelho simples e puro. As doutrinas sendo resgatadas, tiradas da igreja romana, porque elas estavam acrescentando muitas coisas. Então, mas um dos grandes erros de Martinho Lutero foi dizer que a Bíblia realmente ela está aí para todo mundo ler, todo o povo tem que ter acesso, mas todo mundo pode interpretar a Bíblia, porque é fácil interpretar e todo mundo pode ter a Bíblia. Eu sei que ele fez isso com boas intenções, entretanto, devemos admitir que isso foi um grande erro, não explicar que a Bíblia realmente ela precisa ter a verdadeira interpretação. Porque se ela não tiver a verdadeira interpretação, nós vamos perecer, nós vamos entrar em erros. Né? Então, a salvação em Cristo, ela é dada pelas Escrituras, mas há passagens que são complexas. E nem tudo você vai entender de primeiro momento sozinho. Eu mesmo, quando eu era neófito, quando eu aceitei a Cristo no Evangelho, Deus me aceitou através da sua misericórdia,
eu interpretava muito erroneamente as Escrituras. Porque você é uma pessoa leiga, você acha que está interpretando corretamente, mas não está. É por isso que Deus colocou os mestres, entendeu? Para ensinar a igreja. É por isso que quando cada um acha que deve interpretar a seu bel prazer assuntos de doutrina, como por exemplo até sobre a questão da soteriologia, predestinação, eleição, né? Da questão da hamartiologia, quando essas pessoas acham que tem um bel prazer, eu vou interpretar assim, porque é assim que eu entendo. Ela incorre em um erro muito perigoso. É porque é por esse caminho que surgiram as seitas. É por esse caminho que surgiram o engano. E é por isso que a Bíblia diz lá em Oséias que meu povo perece por falta de conhecimento. As igrejas hoje estão lotadas em muitos lugares do Brasil e dos Estados Unidos, e da Coreia e da China em algumas regiões, mas são pessoas que muitas vezes não conseguem interpretar a Bíblia corretamente. Elas precisam de mestres, pastores, doutores para poder ajudar em muitas interpretações que podem ser equivocadas. Então, embora o evangelho seja simples, a mensagem, Jesus veio para salvar o pecador, a mensagem central, ela é simples, mas nós precisamos entender de que você não pode ficar interpretando a Bíblia por você mesmo, lendo somente na sua casa, achando que está tudo bem, eu posso ser desigrejado, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de denominação, tá? Muitas pessoas estão na moda isso hoje, só que isso é um perigo mortal, tá? É aí que surge as seitas, o mundo sectarista. Se você for controlado por a sua mente, somente achando que está bom, que você não depende de ninguém, que falta humildade no seu coração para você aprender, saber que você precisa aprender muitas coisas. Até hoje eu tenho aprendido muitas coisas sobre a Bíblia, mais de 20 anos na fé. Então, quando nós entendemos isso, nós nos humilhamos e nós nos colocamos nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda através do Espírito Santo a entender a Tua palavra, e também usa homens verdadeiros que possam ajudar em pontos que a gente precisa entender das Escrituras. Então Deus abençoe a sua vida, fique na paz, deixe seus likes, seus comentários, ok? E saiba que existe um grande perigo em você querer interpretar por você mesmo, muitas vezes, pontos difíceis das Escrituras Sagradas. Deus abençoe, em nome de Jesus, fique na paz.